Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Colossenses. Dentro, então, da carta aos Colossenses, e agora a partir do capítulo 3, verso 18, nós vamos falar a respeito de um tema bastante controverso, ultimamente, especialmente. Se você tem lido a carta aos Colossenses durante a semana, preparando-se para o culto, você já deve ter percebido, já deve saber do que nós estamos falando. Nos próximos domingos, então, começando de hoje, nós vamos tratar a respeito da família, porque é o que nos traz aqui o texto, a partir do verso 18. Hoje nós vamos tratar e vamos falar a respeito da esposa, dos deveres da esposa. Apesar de nós já termos tratado sobre isso, falado sobre isso em outras ocasiões, mas como estamos estudando a palavra, estamos indo na sequência do texto, como temos o costume de fazer, então chegamos nesse texto, no versículo 18, onde trata das esposas, dos seus deveres. No domingo que vem, se Deus permitir, vamos falar a respeito dos deveres do marido. Então, maridos, não faltem a semana que vem. E na outra semana, que é o primeiro dia do mês, não é? O primeiro domingo do mês, melhor dizendo, nós vamos tratar e vamos falar com os filhos. Então, os filhos não faltem. E coincidiu, ou vai coincidir, de que é o primeiro domingo onde as crianças ficam aqui. E elas então vão ouvir também como é que elas devem se comportar. E como os pais devem se comportar com relação também aos seus filhos, o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, nesses próximos domingos, nós vamos tratar então a respeito da família. Vamos um pouquinho mais devagar, porque queremos de fato nos aprofundar um pouco mais. Então diz-nos assim, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Senhor, nós estamos diante da sua palavra que foi lida e precisamos do Senhor, da tua ação, do teu Santo Espírito Santo, iluminando-nos, ó Deus, para que possamos de fato compreendê-la, como também coragem para aplicá-la nas nossas vidas. Sendo assim, Pai, edificados pelo Senhor, obedientes à tua palavra. Dá-nos, ó Deus, portanto, um ouvido e um coração atento neste tempo, neste momento, com um coração, portanto, atento a não somente ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar para nós, como também desejoso de cumprirmos, de obedecermos a tua ordem, o teu mandato, a tua palavra. Faz assim, ó Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós percebemos aqui, neste texto, especialmente no versículo 18, que é o que vamos tratar hoje, que Paulo aqui ele está um tanto quanto econômico, não é? Ele apenas disse uma frase simples aqui, podemos dizer assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Esta carta aos Colossenses, como a carta aos Efésios, eram cartas circulares, eram cartas que não ficavam apenas numa localidade, mas essas cartas circulavam em diversas igrejas. Portanto, esta carta aos Colossenses certamente foi lida lá para os crentes de Éfeso e em outras cidades, como também a carta que foi escrita aos Efésios foi lida também aos crentes de Colossos.
E lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, Paulo ele é um pouco mais abrangente no trato deste tema. Muitos comentaristas, e basta nós também observarmos, se lermos a carta aos Colossenses, lermos esta carta juntamente com a carta aos Efésios, nós vamos ver muita similaridade. Nós vamos ver muitos assuntos que Paulo trata tanto com um povo quanto com outro. Por isso, nós vamos nos basear para tratarmos deste assunto a respeito das esposas, do que está descrito no versículo 8, nós vamos lá para Efésios, no capítulo 5. Eu peço que você abra comigo lá. Efésios, capítulo 5. E nós vamos ler também os versos 22 ao 24 de Efésios 5. Diz-nos assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Foi o que Paulo disse e escreveu aos Colossenses. Mas aqui agora ele explica, ele aprofunda um pouco mais. Versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Um dos maiores problemas do mundo, da civilização antiga, era o pequeno valor que era dado às mulheres, e nós sabemos disso. Elas eram vistas em várias culturas, em várias situações, por muito tempo, elas não eram vistas como pessoas. As mulheres eram vistas como propriedades. Primeiro propriedade do pai, depois propriedade do marido. Na própria cultura judaica, aquela que estava se afastando de Deus, obviamente, porque nós vemos nas Escrituras várias, principalmente no Antigo Testamento, várias vezes onde Deus valoriza de fato a mulher, destaca a mulher, não é? Ou a coloca no seu devido lugar, não é mesmo? Não a rebaixa de maneira alguma, mas a cultura judaica não tratava assim. Eles tinham um baixo conceito das mulheres. Alguns dizem que os judeus pela manhã, não é? Alguns deles diziam assim, agradeciam a Deus por Deus não ter lhes feito exatamente assim. Eles diziam: obrigado, Senhor, porque não sou um pagão, não sou um escravo, não sou uma mulher. As mulheres, portanto, não tinham direitos legais. Elas eram propriedades, então, do pai, quando solteiras, e do marido, quando casadas. E no início do cristianismo, o divórcio era tremendamente fácil. Hoje até vimos um pouco na escola bíblica. Um homem ele podia se divorciar da sua mulher por qualquer motivo, contrariando a lei de Deus, contrariando a palavra de Deus, por qualquer motivo. Bastava ela queimar o arroz, bastava ela não cumprir uma coisa ou outra, simples que fosse, ele poderia se divorciar dela. Pelo simples fato, por mais corriqueiro que fosse, não é? Lembram-se daquele evento em que Jesus é chamado para resolver, para dar a sua opinião, quando uma mulher foi pega em adultério? A mulher foi pega em adultério. Onde está o homem? Só ela cometeu adultério? Não tem como ela cometer adultério sozinha, não é mesmo? Mas foi ela que os fariseus, que os judeus levaram para Jesus tratar e definir e dar a resposta. Então a cultura judaica estava neste nível, mas a cultura grega era muito pior. Dentro do mundo helênico, dentro da cultura grega, a prostituição era uma parte essencial da vida grega. Demóstenes disse o seguinte: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Outro pensador, Xenofonte, disse o seguinte: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Olha só. Os gregos esperavam que a mulher cuidasse da casa e dos filhos, enquanto eles iam buscar prazer fora do casamento. Na Grécia não havia processo para o divórcio. Era simplesmente um capricho. O homem resolvia divorciar-se e estava feito. Na Grécia, a casa, o lar e a vida em família estavam próximos de se acabar. E a fidelidade conjugal era algo absolutamente inexistente.
não se era exigido, não se era cobrado, simplesmente não se exigia. E na cultura romana, nos dias de Paulo, a situação era ainda pior. Como é que a coisa pode ficar cada vez pior? É um abismo chamando outro abismo. A degeneração em Roma era algo terrível. A vida familiar estava em ruínas. Sêneca, um escritor, creio que vocês já ouviram falar de Sêneca, não é? Disse o seguinte: as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para casar. Será que nós temos visto alguma coisa nesse sentido hoje? Será que parece que estamos mais ou menos assim? Os romanos ordinariamente não datavam os anos com números, mas com os nomes dos cônsules. Sêneca disse: as mulheres datavam seus anos com os nomes de seus maridos. O poeta romano Marcial nos fala de uma mulher que teve 10 maridos. Juvenal fala de uma que teve 8 maridos em 5 anos. Jerônimo afirma que em Roma vivia uma mulher casada com seu 23º marido. A fidelidade conjugal em Roma também não existia. E aí Paulo escreve Efésios. Paulo escreve aqui, nesse texto de Romanos 5, do versículo 22 até o versículo 33, ele vai tratar do casamento, vai tratar do lar, vai tratar de como o marido e a mulher, como o esposo e a esposa, como eles devem viver, como eles devem conviver. E é muito interessante nós olharmos para esse texto e vermos a que nível Paulo leva ou eleva o matrimônio, o casamento. A que comparação Paulo coloca. Ele coloca como o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Ele eleva a esse nível espiritual. Ele eleva o casamento, o matrimônio a algo sublime, a algo supremo, a algo magnífico. É assim que nós devemos olhar, é assim que nós devemos viver. Mas falamos aqui da cultura judaica, grega, romana, enfim, e nos nossos dias. Como nós temos visto hoje? Como nós temos vivido nas últimas décadas? A questão do casamento, do matrimônio, a questão da vida do lar. Especialmente quando se trata dos papéis. Do papel do homem, do papel da mulher, do papel do marido, do papel da esposa. Quais as suas funções? Nós vemos que o Código Civil brasileiro não reconhece diferença alguma. Reconhece-se a legitimidade de relações que a Bíblia chama de adultério. As relações homossexuais estão aí cada vez mais aceitáveis. Há algumas estatísticas dizendo que o divórcio está em números estratosféricos. Dentro até mesmo da igreja do Senhor Jesus Cristo. O divórcio não tem sido comum apenas no mundo, mas dentro das igrejas. Há estatísticas dizendo que está chegando no nível do mundo. Isso é algo inconcebível, algo inimaginável. O índice de divórcio está aumentando de uma maneira assim assustadora. A nossa cultura está retornando cada vez mais aos índices e às práticas da cultura grega, da cultura romana. Por isso, então, nesse tempo Paulo escreve, visto que ele escreve a uma igreja, tanto em Colossos quanto aos Efésios, ele escreve para uma igreja onde ela está inserida dentro da cultura ou do domínio romano, mas dentro da cultura grega. Tudo isso junto. O entendimento que os gentios tinham a respeito do casamento, a prática que eles tinham. Agora eles se convertem, fazem parte da igreja, são a igreja de Cristo, em Colossos, em Éfeso, enfim. E agora Paulo então tem a necessidade de mostrar para eles, de ensiná-los, de como é que eles devem se comportar, como é que eles devem viver, como é que eles devem olhar para esta questão do casamento. Então nós vamos começar com esse tratado de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a respeito, então, hoje especialmente com os deveres
da esposa. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Nós precisamos, em primeiro lugar, então, entender o que significa essa palavra submissão. Nós já temos visto isso, não é? Se olharmos no versículo 21 aqui de Efésios 5, nós vemos ali Paulo dizendo o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A palavra sujeitar aqui, o verbo sujeitar aqui, é o mesmo que Paulo usa para o submeter-se. Mulheres sejam submissas, não é? Ao seu próprio marido. Ou seja, submissão significa sujeição. Assim como nós devemos nos sujeitar uns aos outros, que é o que Paulo vem tratando a partir já do versículo 18 deste capítulo 5, e somente pessoas cheias do Espírito Santo se sujeitam umas às outras, da mesma maneira, as mulheres ou as esposas devem se sujeitar ao seu marido, ao seu próprio marido, não ao marido de outras, mas ao seu próprio marido. E é interessante essa palavra, então, submissão, que no grego é hipotasso, e ela traz aqui no seu conceito que é uma sujeição voluntária. É interessante isso, não é? É submeter-se voluntariamente e não por obrigação. É uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir uma responsabilidade, de levar uma carga. Assim fica claro que tanto sujeição quanto submissão, conforme está aqui em Efésios 5, significa uma entrega para servir, onde a preocupação com o outro suplanta a preocupação consigo mesmo. O apóstolo Pedro fala também a respeito disso, do uso desta palavra nas suas cartas. Ele vai falar da submissão nossa, do povo, dos crentes, às autoridades civis, lá em 1 Pedro 2,13. Fala dos servos se submeterem, serem submissos aos seus senhores, 1 Pedro 2,18. Das mulheres aos seus maridos, capítulo 3, versos 1 e o verso 5. Dos jovens se submeterem aos mais velhos, servirem aos mais velhos, sujeitarem-se aos mais velhos, 1 Pedro 5,5. De anjos e poderes espirituais se submeterem a Cristo, capítulo 3, verso 22. Então, a primeira palavra do apóstolo aqui, às mulheres, às esposas, visto estar tratando sobre o casamento, é esta: mulheres, sejam voluntariamente sujeitas ao seu próprio marido. Mas ele diz mais, porque ele não termina a palavra ou a frase. Ele diz assim: mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O que isso significa? Que a submissão da esposa ao seu marido, ela deve ocorrer dentro do temor de Cristo, no temor do Senhor. Portanto, queridos, ou queridas especialmente, não é uma submissão sem limites, imposta pelo irmão, pelo marido, mas é uma submissão dentro dos parâmetros que são estabelecidos por Cristo, conforme o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma submissão onde a irmã serve ao marido com amor sacrificial, assim como nós servimos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, assim como nós, como cristãos, nos sujeitamos aos irmãos sacrificialmente. Da mesma maneira, a esposa faz isso em relação ao seu marido, em relação às exigências de Cristo, da sua lei, do seu evangelho. É a mulher se colocar debaixo da autoridade do marido, como também, nós vamos ver melhor isso na semana que vem, o marido exercer o seu papel de amar a esposa sacrificialmente. É a mesma sujeição dos filhos obedecerem aos seus pais. E dos pais não provocarem os seus filhos à ira. É a mesma sujeição dos servos obedecerem aos seus senhores. E dos senhores tratarem os seus servos com dignidade, como se fossem seus iguais. As mulheres, portanto, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, pois é o papel delas. Portanto, meninas,
que ainda não se casaram, querem se casar, desejam se casar. Portanto, saibam que uma mulher cristã, ela deve se casar sabendo que deve ou que deverá se sujeitar, se submeter ao seu marido. Que ela deve reconhecer que ele é o cabeça do lar. E meninos, rapazes que querem se casar, saibam que vocês terão que liderar, que deverão ser o cabeça do seu lar. E essa, de fato, não é uma luta fácil. Porque exatamente é o que Paulo vai dizer no versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Por que é que as mulheres devem se submeter ao marido, ao seu marido, como ao Senhor? Porque o marido é o cabeça da mulher. Porque ele é o líder. Porque ele foi colocado nessa posição. Porque foi assim que Deus instituiu. Isso foi feito por causa de uma ordem que Deus deu. E é a ordem da criação. Deus fez assim na criação. Criou primeiro o homem. Não foi primeiro a mulher criada. Gênesis 2, 18 e 21 a 24 vai nos dizer isso. Como também o marido é o cabeça da mulher, por causa de quê? Por causa da queda. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis, então, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Versos 16 e 17. Primeiro, porque o homem foi criado primeiro, e depois, por que tem que se submeter? Olha o verso 16 de Gênesis 3. E a mulher disse, depois então que Adão e Eva pecaram, que tomaram do fruto, Deus vem então e diz o que vai acontecer a partir de agora. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Por que as mulheres sofrem no parto? Por causa do pecado. Consequência do pecado. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Olha o que vem agora. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Mas o que disse para Adão? Ao 17. E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Por que agora precisamos suar a camisa para sustentar a nossa casa, a nossa própria vida? De maneiras que antes não era necessário. Por que então que a mulher deve se submeter, ou a esposa deve se submeter ao esposo? Primeiro porque o homem foi criado primeiro. É por causa da ordem da criação. Em primeiro lugar foi o homem e depois a mulher. E é também por causa da queda. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Irmãos e irmãs, especialmente as irmãs, essa é uma luta que as mulheres travam dia após dia. Qual é a luta? O desejo de liderar, o desejo de dominar o homem, o desejo de estar numa posição que Deus não a colocou. Como é a luta, nós vamos dizer mais na semana que vem, a luta do homem, qual é? A luta de não liderar, de lutar contra a sua preguiça, contra o seu medo. Não é? Ele não quer liderar. O homem foge da liderança. Como a mulher quer mandar, quer liderar, quer ser a cabeça. Então é uma luta que a mulher tem
por toda a sua existência. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Mas tem mais. Por que o marido é o cabeça da mulher? E Cristo o cabeça da igreja? 1 aos Coríntios 11. Vamos dar uma olhadinha lá? 1 aos Coríntios 11, os versos 7 a 9. Primeira aos Coríntios 11, versos 7 ao 9. Nós vamos estudar um pouco melhor isto mais adiante na nossa escola bíblica, mas hoje apenas aqui essa palhinha, vamos dizer assim. 1 Coríntios 11, a partir do verso 7. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Por que ela deve se submeter? Por que ela deve se sujeitar? Porque ela é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Voltando lá para Efésios, capítulo 5, verso 24 agora. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Por que a mulher deve se submeter ao seu marido? Por que ela está nessa posição? Por que ela foi colocada lá? Por que Deus resolveu assim? É a comparação que Deus faz, que Paulo faz, que Paulo coloca. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres também devem estar submissas ao seu marido. Assim como Cristo é o salvador da igreja, o marido deve ter a Cristo como modelo no relacionamento com a sua esposa. Da mesma maneira como a mulher deve estar, portanto, debaixo da autoridade do seu marido. O marido, ele deve estar no relacionamento com a sua esposa, agindo e atuando da mesma maneira como Cristo age e atua no relacionamento com a sua igreja. Deve cuidar dela, deve amar a sua esposa, deve protegê-la, deve santificá-la, deve fazer o seu trabalho. Mas não devemos pensar que submissão seja algo inferior. Submissão não é inferioridade. Não devemos mudar, alterar o sentido, o significado desta palavra. O mundo coloca isso para nós. As mulheres, elas precisam lutar com isso por conta da sua própria condição, que acabamos de dizer, não é mesmo? Elas desejam liderar, elas desejam estar em outra posição, mas temos que lutar, ou as mulheres têm que lutar, contra a imposição que o mundo coloca. O quê? Se submeter? O que é isso? Em que mundo você vive? Isso é coisa do passado. Os movimentos feministas estão aí para provar isso que nós estamos dizendo, e não precisamos nem dos movimentos feministas, basta nós olharmos aí a situação que o mundo tem mostrado para nós. Mas nós não devemos mudar, alterar o sentido desta palavra, como acabamos de ver há pouco. O sentido da palavra sujeitar-se, submeter-se, quando se refere a estes itens, a este tema, é uma submissão voluntária. Como mulher cristã, as mulheres verdadeiramente cristãs desejarão se submeter, se sujeitar, porque estarão cumprindo o mandato de Cristo, estarão servindo ao Senhor, o seu Senhor, a quem amam. A mulher não é inferior ao homem. A mulher é tão imagem de Deus quanto o homem. Ela é feita uma auxiliadora idônea. O que significa isso? Que a mulher é uma que está em pé de igualdade nesse ponto com o homem, que olha para ele nos olhos, não está abaixo dele, como também não está acima dele. Esse termo, esta palavra que Deus traz na sua palavra, de que a mulher é auxiliadora idônea, a coloca em pé de igualdade com o homem nesse sentido. Olha no olho dele, não está inferior a ele, não é superior a ele.
o auxilia numa missão. Na missão do casamento, na missão da família, na missão que os dois entraram. Sempre pergunto quando eu trato com os noivos, com aqueles que desejam se casar, eu sempre pergunto, qual é a missão do casamento de vocês? Pergunto ao homem, ele é o cabeça. Qual é a sua missão quando vai casar? Qual é a sua missão? Por que está se casando? E a esposa, ou a futura esposa, compreende essa missão? Adota essa missão? Apoia o noivo e o futuro marido nessa missão? Está com ele nessa missão? Vai auxiliá-lo nessa missão? Qual é a missão? Por que se casar? Portanto, a mulher, ela está no mesmo nível neste ponto de ser imagem de Deus. Ela não é uma escrava. Se submeter ao homem não é ser uma escrava dele. Gálatas 3:28. Nós conhecemos esse texto. Gálatas 3:28. Paulo dizendo assim: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então esta é a resposta que as mulheres podem e devem dar a alguma outra mulher que venha acusar vocês de qualquer outra coisa. Chamá-las de tolas, não é? Por que você se submete ao seu marido? Primeiro que você não é uma escrava. Segundo que você é uma auxiliadora idônea. Terceiro que você está obedecendo a Deus. Quarto, porque você ama ao Senhor. Quinto, porque você também ama o seu marido. E por aí vai. E você pode pregar o evangelho do Senhor Jesus quando alguém vem e acusa você de chamar de tola por estar nesta posição ou nesta situação. Submissão também não é uma obediência incondicional. Tudo que o meu marido mandar fazer, eu faço. Não é assim. Tudo que estiver de acordo com o que Deus prescreveu, com o que Cristo escreve na sua palavra. No relacionamento marido e mulher, no casamento. Porque se alguma coisa destoa disso, se alguma coisa sai disso, se o seu marido diz para você fazer algo que vai contra a palavra de Deus, você deve obedecer a Deus e não o seu marido. Não é uma obediência incondicional, não é uma obediência absoluta e exclusiva, porque essa nós devemos apenas ao Senhor, porque todos nós somos servos de Cristo, somos escravos de Cristo, e na Bíblia não diz em lugar algum que a mulher deve ser escrava do seu marido. Portanto, se a submissão da esposa implicar na insubmissão a Cristo, então você está autorizada a desobedecer o seu marido para obedecer a Cristo. Mas então, o que é submissão de fato? A submissão da esposa não é igual à submissão que temos a Cristo, mas é por causa de Cristo. Mulheres, sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. É por causa de Cristo. Não é simplesmente para cumprir uma ordem de Deus, mas é por causa de Cristo, é por amor a Cristo. Quando as esposas se submetem ao seu marido, elas expressam amor a Deus, amor a Cristo, reverência ao Senhor, obediência ao Senhor, ao seu dono verdadeiro e sublime, que é o Senhor. É por amor a Cristo, é por obediência a Cristo que as esposas devem submeter ao seu marido. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Penso que alguém poderia dizer, decore esse texto. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É por isso que devemos
e as esposas especialmente, serem submissas aos seus maridos, para a glória de Deus, porque fazer qualquer coisa devem fazer para a glória de Deus. Mas tem mais. Por que as esposas devem ser submissas aos seus maridos? Ou ao seu próprio marido? Para que a palavra de Deus, o nome de Deus, o evangelho de Deus, não seja blasfemado. Irmãs, como Paulo coloca aqui em Efésios, e para a palavra de Deus não ser blasfemada, está lá em Tito, capítulo 2, dos versos 3 a 5, tem tudo a ver com questões espirituais. Porque nada do que nós fazemos, nada do que nós somos agora em Cristo Jesus, nada foge das questões espirituais. Não é simplesmente o viver um com o outro. Tem a ver com questões espirituais. É como Cristo lida com a igreja e como a igreja se submete a Cristo. Como em tudo na nossa vida, são questões espirituais. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, em qualquer atividade, em qualquer questão, seja na família, seja no trabalho, enfim, são questões espirituais. O trabalho que exercemos em qualquer lugar, o tipo de trabalho que efetuamos, é espiritual. É como se estivéssemos fazendo para o Senhor. É o que Paulo acabou de dizer em Colossenses que nós lemos. Tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em obra, seja para quê? Para glorificar, agradar ao Senhor. É espiritual. Por isso que Paulo vai dizer nessa mesma carta aos Efésios, na sequência desse texto, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta não é contra carne e sangue. As nossas questões relacionais não é de um com o outro um embate físico, um embate carnal, mas é questão espiritual. É o diabo que quer acabar com a gente, que quer nos tirar do relacionamento com Deus. E nós nos relacionamos com Deus em todas as esferas. No trabalho, nos relacionamentos, na igreja, no casamento. É tudo espiritual. Nós somos colocados nessa posição, não é isso? Temos dito, temos visto, estudamos Colossenses, nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós, de uma vez por todas, temos que lembrar que nós não somos deste mundo, desta terra, deste lugar, e ficamos dando importância para essas coisas aqui. E nos esquecemos de onde somos, de quem somos. Diz mais com relação à mulher. A submissão da esposa ao marido é liberdade para ela. Não é escravidão. Porque a verdade liberta. Não é verdade? Nós só somos livres quando respeitamos e obedecemos as leis, não é? Do país? Basta desrespeitar as leis que você vai preso. Num país sério. Basta desrespeitar as leis que você vai preso. A verdade nos liberta. Irmãs, submeter-se ao seu marido é liberdade para você. É graça de Deus. É demonstração do favor de Deus, do cuidado de Deus. E se o marido não fizer isso, ele vai pagar o preço. Se ele não liderar você, não cuidar de você, não santificar você. O problema é com ele. Mas você faça o seu papel, cumpra o seu mandato. É liberdade para você. A submissão da esposa ao marido é a sua glória. O versículo 24 que nós estamos lendo. Como a glória da igreja é ser submissa a Cristo, assim também é com a esposa. Nós podemos imaginar uma igreja que não se submete a Cristo? Passa para a nossa mente isso? Nós, como igreja de Jesus Cristo, não nos submetemos a Cristo. Passa isso pela nossa cabeça?
simplesmente, se isso acontece, não somos igreja. Não é? Portanto, as esposas devem se submeter ao marido, ao seu próprio marido, porque isso é glória para ela. Isso é bênção para as mulheres. Isso é liberdade para vocês. A igreja só é bela quando se submete a Cristo. A igreja só é igreja quando se submete a Cristo. A submissão da igreja a Cristo não desonra a igreja, nem desvaloriza a igreja. A igreja só é feliz quando se submete a Cristo. Quando a igreja deixa de se submeter a Cristo, ela perde a sua identidade, deixa de ser igreja, perde a sua reputação, perde o seu poder. Como também a submissão da esposa ao seu marido não é submeter-se a um tirano, a um déspota, a um homem autoritário. Não. É ao seu esposo que a ama, que cuida dela. Eu quero concluir. Antes das considerações finais, eu quero ler um trecho de um sermão do reverendo Lloyd Jones. Eu sei que os irmãos sabem que eu gosto muito do reverendo Lloyd Jones, que foi pastor na capela de Westminster por 30 anos, lá em Londres, na década de tempo da guerra, Segunda Guerra, por 30 anos até 1980, mais ou menos. E aí ele escreve isto, que eu gostaria de ler para vocês, porque não vai levar mais do que 1 minuto ou 2, e ele trata exatamente dessa questão da submissão da esposa ao seu marido. Algo que eu achei simplesmente, eu já comentei com os irmãos no passado, brevemente sobre isso, mas nada como ler, de fato, o que ele escreveu, fica muito mais claro. Então eu peço que os irmãos prestem bastante atenção. Diz assim, o Lloyd Jones então dizendo: eis meu segundo comentário. Às vezes penso que uma das coisas mais maravilhosas que já tive o privilégio de testemunhar foi um acontecimento do tipo a que estou me referindo. Durante um bom número de anos, preguei habitualmente em certa igreja, num dos distritos, e depois de pregar, costumava passar a noite na residência do ministro e sua esposa. Sempre era muito interessante, pois desde a minha primeira visita, me ficou evidente que, do ponto de vista da habilidade pura e simples, não havia comparação entre o marido e a esposa. Esta era uma mulher excepcionalmente capaz e brilhante. O marido não era destituído de dons, mas estes pertenciam à esfera da personalidade. Ele era excepcionalmente gentil, bondoso, humano e cortês. Mas quanto à pura capacidade intelectual, não havia comparação. De fato, seu histórico acadêmico, ambos tinham formação universitária, tinha comprovado isso. A esposa se graduara numa matéria que bem poucas mulheres assumiam naquela época em particular. E ela fora classificada entre os do primeiro nível. O esposo, que escolhera uma matéria de estudo muito mais fácil, conseguira apenas graduar-se em segundo nível. Digo que não havia como questionar no que diz respeito à capacidade. Sua percepção de questões intelectuais e seu entendimento me impressionaram e me ficaram cada vez mais evidentes à medida que os conhecia melhor. Então a mulher era muito mais provida de intelecto do que o seu marido, de capacidade intelectual. Mas o que quero dizer é que não sei se alguma vez vi algo mais maravilhoso que o modo pelo qual aquela mulher sempre se colocava, ou sempre colocava o seu marido em sua posição verdadeiramente bíblica. Ela o fazia de maneira muito inteligente e sutil. Ela colocava argumentos na boca dele, mas sempre de tal modo que dava a ideia que eram dele e não dela. Há um aspecto divertido nisso, vocês já até riram, né? Mas estou relatando o fato como uma das coisas mais comoventes e mais tremendas que já experimentei. Ela não era apenas uma mulher capaz.
Era uma mulher cristã. E estava acionando o princípio segundo o qual o marido é a cabeça. A ele sempre cabia determinar a decisão, embora fosse ela quem lhe fornecia as razões. Ela agia como uma auxiliadora idônea para ele. Ela possuía as qualidades que a ele faltavam. Ela o complementava e o suplementava. Mas o marido era o chefe. E os filhos eram sempre encaminhados a ele. Ela velava pela posição do marido. Esse é o ensino do apóstolo, queridos. Significa então que a esposa deve se sujeitar ao seu marido, porque isso faz parte do seu dever para com o Senhor, porque é uma manifestação da sua submissão a Cristo. Portanto, a submissão primeira não é ao marido, mas ao Senhor. Faz isso porque ama a Cristo, porque é agradável ao Senhor a esposa proceder dessa maneira. Essa atitude faz parte da conduta cristã, pois é assim que age um discípulo de Jesus Cristo. Porque tudo que fazemos é por temor a Cristo, é para agradar a Cristo. Pois é assim que Ele quer que eu e você viva, que nós vivamos. Por isso não deve haver motivo mais estimulante do que esse para qualquer ação nossa. Se vocês que estão aqui, se vocês irmãs que estão aqui, são esposas cristãs, vocês não verão dificuldades com esse mandamento da palavra de Deus. Vocês amarão agradar a Cristo, submeterem-se aos seus maridos. Mais ainda, que testemunho tremendo, extraordinário, mostrar ao mundo que vocês não são pagãs, que vocês não pertencem ao mundo, e que agem assim por amor a Deus, primeiramente. Cada detalhe da vida cristã é diferente, mas tudo deve levar em conta a honra de Cristo, a exaltação do nome de Cristo. É assim que as esposas cristãs devem proceder. É assim que os maridos cristãos devem proceder. Portanto, a palavra de Deus para nós nesta manhã é que nós devemos nos voltar para Deus, voltar para Cristo, para a revelação fiel da palavra dele, que está escrita e foi preservada para nós. Devemos observar o plano de Deus para as nossas vidas. O plano de Deus é perfeito para nós. O homem, o marido, ao seu lado, a mulher que o completa, sendo uma auxiliadora apropriada, idônea, amando-se um ao outro, acatando-se, respeitando-se, honrando-se um ao outro, mas nunca confundindo os papéis. Que o nosso Deus, por sua infinita graça, nos capacite a vermos, a enxergarmos dessa maneira, a vivermos assim, para a glória do nome dEle, para a nossa saúde, para a saúde da igreja, para a nossa edificação. Em nome de Jesus.